E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. É uma má notícia? Bom, é uma má notícia, tá? Por quê? O Japão fez uma medida nova, tá? Do controle de fronteira. E nisso, o que quer dizer? Vai atrasar ainda mais, tá? A chegada do povo aqui no Japão. Porque se eles levarem ao pé da letra isso que eles estão falando, o que vai acontecer? Vai sobrelotar como é que se fala assim, as instalações do governo para as pessoas esperarem para ver se estão infectadas ou não. No caso assim, da famosa quarentena aqui no Japão. E nisso pode ser que dê uma travada em alguns voos para o Japão. E nessa brincadeira toda vai demorar mais para as pessoas virem. Por quê? Existe uma fila enorme de pessoas para vir para o Japão. E nessa brincadeira com a fronteira travada, só alguns podem vir. Só que na hora que eles reabrirem as fronteiras, e se essa medida continuar, o pau vai comer. Porque vai atrasar e muito a vinda das pessoas para cá. E em questão de meses, tá? Vai atrasar em meses para as pessoas virem para cá. Então, já se preparem. Tá, já tenham paciência das pessoas que querem vir para o Japão. Eu falo isso porque eu recebo mensagens de pessoas nos comentários ou por e-mail, né, ou mesmo pelo Messenger do Facebook. Eu recebo mensagens das pessoas assim, pessoas falando, não, eu já estava para ir, que não sei o que, mas agora tem que aguardar, né? Só que agora com essa situação, com essa regra nova, vai piorar ainda mais, tá? Só que o Japão, só fazer um adendo aqui, tá? O Japão ainda não falou sobre reaberturas. O governo Kishida não deu dicas de reabertura, tá, das fronteiras até esse momento, até a gravação dessa matéria nesse momento. Então, é aquela velha história. Tudo pode acontecer. Da mesma forma que o governo Kishida ele solta as regras assim, ó, ele não avisa, ele não dá aquele período de aviso para o público, ele pode reabrir da noite para o dia. Tá, então tem que ficar atento. Já vai quem tem documentação para como é que se fala? Para organizar, já deixa a documentação organizada, porque se na hora que eles reabrirem de novo, vai ser aquele efeito manada, vai todo mundo de uma vez de novo. E quem tiver com a documentação atrasada vai piorar ainda mais a situação, se levar em conta com isso, né? Mas vamos lá, a matéria aqui. Todas as chegadas ao Japão agora são consideradas contato próximo com a variante Omicron, tá? Mesmo antes dos testes confirmarem se um passageiro foi infectado no mesmo voo ou está infectado no mesmo voo, está carregando essa cepa, disse o Ministério da Saúde. Então todo mundo que vier para o Japão agora vai ser considerado contato próximo, tá? Basicamente é isso. Se houver algum caso de, como é que se fala assim, de infecção por coronavírus, independente da cepa, tá? Os passageiros que chegarem serão solicitados, ó, presta bem atenção nessa parte, os passageiros que chegarem serão solicitados a ficar em quarentena em acomodações designadas pelas autoridades locais antes do sequenciamento do genoma, o que leva de 4 a 5 dias para determinar se o passageiro está de fato infectado com a variante Omicron, disse o Ministério. Então o que isso quer dizer? Quando as pessoas chegarem no Japão, vai botar todo mundo no saguão para fazer já o teste de coronavírus. Isso é fato, tá? Mas se der um positivo, independente do que for, já vai estar todo mundo, tá? Já vai todo mundo ficar de 4 a 5 dias nas instalações do governo. Antes era até 3 dias, depois liberava. Aí fazia o resto da quarentena em casa. Relembrando que são 14 dias agora para todo mundo sem choro. Só que antes podia fazer um certo tempo no alojamento do governo, né, com tempo menor, e o resto em casa. Agora não, agora você vê que o tempo aumentou, tá? Então já dá para você sacar. Mas a coisa não parou por aí, tá? Vamos lá, continuando. A medida visa prevenir possíveis infecções
do Omicron na comunidade no Japão durante o período de teste. Os passageiros que chegam com resultado positivo para o coronavírus nos aeroportos precisam esperar até que os testes de sequenciamento de genoma sejam concluídos para descobrir se eles estão infectados com a variante Omicron. Anteriormente, antes dessa medida, os passageiros nos mesmos voos que os indivíduos infectados podiam ficar em suas casas após a chegada. Eles eram notificados que estavam em contato próximo com o paciente Omicron depois que essa variante foi confirmada por meio de sequenciamento de genoma. Então antes as pessoas podiam ir para casa, agora não, agora vai ficar todo mundo dentro do alojamento. Por isso que eu já vou falando, já estou avisando. Vai dar um congestionamento nesses alojamentos do governo Kishida aí, vai dar uma nhaca, vai dar uma travada nos voos, porque dependendo, se ele tem 10 mil, igual o governo Kishida falou que ele tem 10 mil alojamentos disponíveis, se chega a 3.500 todos os dias, em 3 dias já lotou. Porque 2 dias dá 7 mil, com 3 dias dá 10.500 pessoas. E aí? Então já dá para você sacar que se leva 5 dias para a pessoa sair do alojamento, com 3 dias já lota, vai travar em 2 dias os voos. Vocês entendem? Até liberar um grupo para poder entrar um outro grupo lá e ficar mais 5 dias. Então, dependendo, vai dar, de tempos em tempos, vai travar os voos para o Japão. As empresas aéreas vão descabelar, porque de tempos em tempos elas vão ter que cancelar voos e remanejar esse povo para outro dia. E nisso, você que pretende vir para o Japão, pode ser que passe por esse problema. Tá? Por isso que eu já estou alertando, já de antemão, o que pode ser que aconteça. No entanto, um homem na casa dos 40 anos, na província de Gifu, em 11 de dezembro, tornou-se o 13º caso de infecção por Omicron no Japão. Quem é inscrito no canal deve se lembrar disso que eu gravei, dessa matéria que eu trouxe. Na hora que o governador veio a público já falar, eu já vim correndo e trazer para você. Por quê? Esse tipo de informação lá atrás, para muita gente parecia irrelevante, mas você vê que com base naquela informação lá de trás, o governo fez isso. Entende? Por isso que eu gosto de trazer as informações em tempo hábil, já para você ficar ciente do que está acontecendo. Então, uma mínima informação que você acha que é uma coisa boba, uma coisa besta, para outra pessoa tem muita importância, como para mim teve importância e para o governo japonês também teve importância. E nisso já dá para você sacar. Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal e quer receber as informações relevantes do que está acontecendo no Japão em relação à fronteira, algumas outras coisas que têm acontecido aqui, eu sugiro, tá, que você se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like, tá? Seu like é muito queridinho para mim. E clica no sininho para você receber as notificações que está acontecendo. Da mesma forma que hoje eu trouxe uma matéria também, um vídeo até comprido por sinal, falando do erro do governo japonês. O governo mentiu sobre o número do PIB. E aí, isso influenciou o quê? Muitas pessoas passando fome. Tá? E iludindo muitas pessoas falando que tem, como é que se fala assim, está bombando de serviço no Japão. Por quê? Por causa dos estrangeiros. Para poder falar que o Japão está um país próspero. E não está tão próspero assim, como o Japão quis aparentar ser. Isso é desde a época do Shinzo Abe. Tá? Passou o Shinzo Abe, veio o Suga, eles continuaram mentindo. Tá? E nisso o Kishida falou que no ano 2 e no ano 3 do Reiwa, tá? Porque aqui no Japão é o seguinte, eles mudou o imperador, mudou o calendário. Tá? Então houve a mudança do imperador. Então mudou o calendário, por isso que agora é a era Reiwa. Tá? Então as crianças nascidas a partir do ano 1, elas são do tempo do Reiwa. Tá? Eu sou do Showa, tá? Só para você ter ideia. Então para você ver que eu não sou tão novinho assim, sou da época do Showa. Mas não vou falar a minha data, tá?
Então já dá para você sacar, porque aqui no Japão tem 2 calendários, tem o calendário ocidental e o calendário japonês. Tanto que tem formulários que pedem para você preencher e tem a tabela lá de conversão da data do calendário ocidental para o calendário japonês. Tá, então, por isso que eu sei que o meu é da época do Showa, tá? Mas vida que se segue. Então já dá para você sacar. Então, eu já trouxe a informação dessa pessoa de Gifu, tá? Já tendo visão disso que poderia acontecer, e aconteceu, tá? Por isso que eu já vou continuar, deixa eu continuar aqui e parar com a embromação. Para fechar essa janela de oportunidade, né, para o Omicron se espalhar no Japão, no caso assim, igual desse japonês que entrou, né, que estava infectado. Para fechar essa janela de oportunidade para o Omicron se espalhar no Japão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar emitiu uma notificação às autoridades em 13 de dezembro. Então você já vê que já está valendo, tá? A coisa já está valendo. Ele afirma que se um viajante que chegasse e testasse positivo para o coronavírus, mas negativo para a variante Delta em um teste de reação em cadeia da polimerase, o teste PCR, as autoridades locais deveriam tratar todos os passageiros do mesmo avião como se tivessem entrado em contato próximo com o paciente Omicron. Você viu que ficou confuso, mas é aquela velha história, independente da cepa. Até porque saiu uma outra matéria também. Essa eu não quis gravar, tá? Essa realmente eu não quis gravar. Falando da Delta. O Japão fez um sequenciamento aqui no Japão. O Japão, que eu falo assim, os estudos, né, das universidades fizeram um estudo aqui da Delta. E a Delta é muito mais letal que a Omicron, pelo sequenciamento de genoma. Tá, que eles fizeram. Tanto que era uma matéria grande, era extensa, mas eu não quis gravar ela, por quê? Para evitar confusões, como é que se fala assim, pró-vacina, anti-vacina, para evitar esse tipo de coisa, eu já paro, tá? Eu evito até de gravar também. Até porque também o YouTube também ele tem uma certa censura em relação a esse tipo de coisa. Tanto que essa matéria, desse sequenciamento de letalidade do coronavírus, praticamente nenhuma outra, como é que se fala assim, mídia relatou, tá? Só teve uma que relatou isso aí. Então é aquela velha história, seguro morrer de velho, vão parar por aí, porque senão dá confusão e eu não quero perder o canal do YouTube, tá? Mas continuando, as autoridades locais são responsáveis por pedir aos passageiros de contato próximo que permaneçam isolados nas acomodações designadas, mas elas não têm o poder legal para fazer cumprir a regra, tá? Então lá, as autoridades podiam pedir, tá? Antes podiam pedir, só que as pessoas podiam sair porque as autoridades não podiam impedir a pessoa de sair. Agora a coisa mudou de figura, tá? Vamos considerar a possibilidade de introduzir uma nova medida legal para forçar esses passageiros a permanecerem em acomodações, disse o Ministério da Saúde, Shigeyuki Goto, em uma entrevista coletiva no dia 14 de dezembro, após a reunião do gabinete. Já dá para você sacar, né? Tanto que, igual naquele plano de atividades para a pessoa tirar o Shinsa Sumisho para vir para o Japão, se ela não cumprir aquele plano de atividades, ela corre um sério risco de deportação. Tá? Para quem viu os vídeos antes que eu havia gravado falando sobre isso, eu li, tá, o prospecto do governo inteiro, eu peguei aquela miséria daquela apostila, traduzi aquela apostila e trouxe. Tá? Tem até deportação, tá? Eles vão divulgar o nome da pessoa aí a público e ó, rala o peito, peão. Deportação forçada, tá? Não é aquela deportação assim, pedida, ó, fulano, estamos te convidando a se retirar do país. Esse tipo de deportação, a pessoa ainda tem até alguma chance de voltar depois. A deportação forçada, não. Eles catam o peão, jogam o peão dentro do avião, ó, sayonara, você nunca mais pisa. Tá? Então, já viu, então realmente tem que se tomar cuidado com isso. E o Ministério já anunciou esse tipo de coisa. Agora você vê que
Estão reforçando de novo. A mudança é a mais recente de uma série de medidas governamentais para evitar que a variante Omicron se espalhe no Japão. As restrições de entrada para viajantes estrangeiros e as proibições de entrada para os residentes estrangeiros foram reintroduzidas. Tanto que tinha aquela ideia, né, do... como é que se fala? Direitos humanos, entre aspas, tá? Para as pessoas poderem vir. Você viu que o Japão diminuiu esse escopo, igual no caso, dependendo da junção familiar, o Japão, parou, tá? Não deixa nem essas pessoas virem também. Então, já dá para você sacar que o governo Kishida ali tá meio com as rédeas curtas. O Ministério também mudou sua definição de pessoa em contato próximo com o novo coronavírus. Anteriormente, o termo se aplicava para passageiros em certas fileiras de um indivíduo infectado. Isso agora se aplica a todos os passageiros no mesmo voo que alguém com teste positivo. Então já dá para você sacar, tá, que se o governo Kishida não mudar essas regras, vai ficar mais difícil para você que pretende vir do Brasil para cá vir. Não estou falando que vai ser proibido, vai ser mais difícil, porque pode ser que atrasem alguns dias, só que nesse alguns dias pode se levar alguns meses, tá? Levando-se em conta que tem muita gente que quer vir para cá e os elegibilidades que já foram emitidos antes têm prioridade para vir, então a coisa pode ser que, demore algum certo tempo, tá? Isso levando em conta que o governo Kishida reabra as fronteiras em 31, né, no caso assim, no dia 1º de janeiro, tá? Que ele falou que ele ia manter fechado até 31 de dezembro. Isso caso ele reabra, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque por enquanto ele não deu nenhum indício que vai reabrir no final de dezembro. Enquanto mais notícias falando que o Omicron é uma nhaca, mais o Japão está fechando as fronteiras, está apertando as rédeas das fronteiras, tá? Então já dá para você sacar que dependendo, está muito instável, não dá para falar se vai reabrir ou não, tá? Tem que esperar o tempo passar mesmo. O tempo é o tempo, só o tempo vai poder dizer a verdade disso. Estou trazendo as informações para você ir analisando, da mesma forma que eu sempre analiso, trago para você, para as pessoas terem noção. Como, igual eu, dei a importância nessa questão da pessoa o primeiro infectado no Japão, aqui dentro do Japão, que tinha falhado a rede de proteção. Então, para não falhar mais a rede de proteção, como eu já havia falado antes, o Japão fez essa introdução. Só que nisso vai acontecer o quê? Vai demorar mais para as pessoas entrarem no Japão. Se leva de 4 a 5 dias para a pessoa sair do alojamento, 3.500 pessoas vindo todos os dias, com um limite de 10.000 alojamentos, então já deu para você sacar que vai chegar um momento que não vai ter voo para o Japão, até liberar esses alojamentos. E nisso já deu para você entender que alguma coisa vai atrasar em todo o cronograma. Não precisa ser muito vidente ou muito inteligente para sacar esse tipo de coisa. É isso aí, tá? Gostaria de ter trago uma notícia boa para você, mas infelizmente não foi, tá? Mas até o próximo vídeo e até mais.